Verdade voltando com o nosso debate sobre os limites da propaganda. O Sávio Zambrotti, que é dono da agência 7 Grau aqui em Brasília, ainda pediu para falar sobre o lado do criador dentro dessa questão da agressividade como uma estratégia para mover, né, o cliente, sabe? Eu queria passar ao lado do criador publicitário, né, que nós somos, digamos, a vidraça da história. Eu queria falar um pouco que a propaganda ela é um espelho da sociedade. Nós não inventamos nada, nós não criamos, nós não tiramos do nada alguma peça. Nós somos um espelho do que todos nós temos dentro de nós. Então, todas as referências que nós usamos, elas já existem em todos os consumidores. Se nós usamos alguma estratégia mais agressiva, é porque essa agressividade está dentro de nós, e a boa peça publicitária, ela é aquela que vai até o fundo de cada um de nós, resgata uma coisa que nós já temos e usa isso como elemento. Mas você acha certo usar ninguém está questionando, ninguém está dizendo que essa propaganda criou a agressividade. A agressividade está no fato da Daniela Pérez ter sido assassinada brutalmente. Você acha certo o meio publicitário utilizar essa questão, utilizar a violência como estratégia? Você, como criador. No caso específico dessa peça, eu julgo inadequada. No geral. Tá? No geral, eu acho que você tem que ter alguns parâmetros. Tá? Infelizmente, esses parâmetros são parâmetros ligados ao bom gosto e ao bom senso, digamos, ao senso comum. E exatamente porque é uma área que nós podemos cometer excessos, essa é uma realidade, assim como médicos erram, como outras áreas você pode cometer erros, nós também cometemos. E daí a função de uma autorregulamentação. Do CONAR. O CONAR faz um catálogo, né? Você estava me mostrando, Ricardo. Não é bem um catálogo, é um catecismo onde a gente tem todas as coisas. Nesse caderninho aí tem... Categorias especiais de anúncios: bebidas alcoólicas, educação, cursos de ensino, empregos, oportunidades, imóveis, venda de aluguel, investimentos, empréstimos, mercado de capitais. Tudo isso é o que é? Tudo significa, item por item, o que as pessoas podem e não podem falar e se exceder. E nesse catálogo aqui estão todas as pessoas que já exageraram? Não. Neste catálogo tem exatamente os códigos. Você vê, por exemplo, profissionais liberais. Dá uma lidinha para você ver o que diz, como é que orienta o profissional liberal. Cadê? Não estou vendo nada disso aqui. Depois a gente lê. Aí orienta os profissionais liberais a como fazer, por exemplo, um anúncio. Produtos de fumo. O anúncio dos produtos de fumo não se sugerirá que os produtos transfiram ou proporcionem ao consumidor qualquer potência ou força normal. Que antes era assim, né? Exatamente. Você achava que fumando você ia ser o grande as do esporte. Evidente. Então, esse manual do CONAR vai orientando os senhores relatores para ver se houve algum tipo de excesso em algum lugar ou se é improcedente. Então, a partir dali, você tem todo o parâmetro. Vamos abrir aqui para a galera perguntar. Qual é o seu nome e qual a pergunta? Meu nome é Diogo. Aqui, eu queria perguntar, por exemplo, uma propaganda de cigarro, de bebida alcoólica, que a gente sempre vê um cavaleiro lindo, maravilhoso, correndo em cima de um cavalo mais lindo do mundo, no meio do oeste. Vocês, aqui, discutindo o código, vocês acham isso certo? Deixa o criador responder aqui, olha. Gostaram. Vamos lá, vamos responder para a galera. Bom, eu acho certo que nós, novamente falando das referências, que nós busquemos referências do ideal. Quer dizer, o que nós queremos dizer? Não que você fumando você vai ter saúde necessariamente para cavalgar aquele cavalo lindo, né? Mas, com certeza, nós temos que ligar a imagem do produto, no caso o cigarro, a um ideal que todos nós temos. Qual de nós não gostaria de ser aquele cavaleiro lindo e maravilhoso que consegue cavalgar naquela praia maravilhosa e tal? Então a gente usa ideais, a gente joga com extremos, exatamente aquele extremo que todos nós gostaríamos de ser. Fala, Sérgio. Posso completar aqui? O cigarro, na realidade, quem lançou o cigarro como moda foi o cinema, foi a Hollywood. Você pode pegar todos os filmes até a década de 50, todo mundo fumava desesperadamente ali no cinema, e o Humphrey Bogart, Ava Gardner, todo mundo, e o mundo passou a fumar. Na televisão, hoje, o cigarro já é restrito, a veiculação de cigarro e bebidas alcoólicas é restrito depois de um horário, 10 da noite. E tem aquele selinho do Ministério da Saúde, que é bom todo mundo lembrar que cigarro é horrível para a saúde, independente do cavaleiro maravilhoso. Outra pergunta aqui.
Eu queria saber até onde vai a liberdade dentro desse código de ética. Por exemplo, se uma pessoa quisesse usar a imagem ou o nome de uma outra pessoa, uma pessoa pública, ela poderia já ir usando, ela teria primeiro que pedir uma autorização? Olha, para isso, existe aqui um item inteiro sobre testemunhais. Para você conseguir isso, você tem que pedir autorização da pessoa por escrito, senão você está infringindo não só a privacidade dela, é um crime isso aí. Você não pode usar a imagem de quem quer que seja sem você ter autorização. Inclusive, surgem muitos problemas, inclusive na justiça comum, em função de apropriação indébita de imagens de pessoas, de escritos, de coisas assim. Então, é previsto isso. Você não pode usar a imagem, as palavras, nada, se você não pedir uma autorização. Outra perguntinha aqui. Atualmente, como é que está o campo de trabalho aqui em Brasília, no meio da publicidade? Campo de trabalho é bom, Como no Brasil inteiro, a nossa classe também está sofrendo restrições. A gente está com muita gente desempregada. Mas o mercado é bom. A tendência da comunicação é crescer, é se firmar como um dos maiores mercados de trabalho do mundo. Eu questiono um pouco com o professor Riso isso. Quantos alunos o senhor tem empregado e quantos não? Razoáveis. Bom, eu tenho aqui um que é dono de agência, acabou de... Mas a alternativa um pouco aqui para Brasília não é abrir agências, né? Porque não tem muitas... As grandes agências você não acaba não tendo que migrar para os grandes centros? Necessariamente não. Eu acredito que hoje a gente esteja aqui em desenvolvimento. Brasília tem muito pouco tempo de vida útil e de vida assim autônoma. Eu acredito que na medida que a gente conseguir criar fábricas, indústrias, isso daqui vai mudar, a tendência é mudar, não ficar mais só contas de governo, que é o grande filão. A gente tem que ter elementos muito mais poderosos economicamente para poder funcionar, mas é claro que realmente eu acredito que nosso mercado é um pouco incipiente para aceitar todos os formandos. Tem outra perguntinha aqui. Você não acha que, como a propaganda tem poder de influenciar a sociedade, quando chega no limite extremo, ela não está influenciando também a violência, no caso específico da propaganda, do jeans lá? Vamos lá. A primeira regra que eu tento passar para os alunos é o seguinte: evitem os preconceitos. E preconceito é uma coisa muito forte e arraigado que se vai colocando na cabecinha das pessoas, e isso daí vai alterando os sentidos das coisas. É claro que se você tem a oportunidade de ampliar o seu universo cognitivo, é claro que você vai estar menos avesso e menos sujeito a uma ação negativa. Eu volto a insistir, eu acredito que nenhum profissional esteja querendo traduzir em termos negativos uma proposta. Você está falando de marcas e produtos que vão acrescentar prazer e desejo em alguém. Você está dando satisfação e não se busca satisfação com coisas negativas. Tem uma última perguntinha aqui, que o nosso debate já está chegando ao fim. Pode fazer? O que pode acontecer com uma propaganda que foi comprovado que fez para ofender alguma coisa? Ricardo. Bom, a primeira coisa, ela vai ser examinada pelo CONAR para ver se ela ofendeu mesmo as pessoas, porque existe esse negócio de preconceito, é uma coisa muito séria, que às vezes uma pessoa manda para o CONAR uma carta dizendo que ela não gostou da propaganda porque ela não gosta do dono ou foi casada com fulano, quer dizer, tem todas essas coisas.